Olá! Hoje a gente vai falar um pouquinho com o psicopedagogo e a psicopedagoga do Brasil. Essa profissão ela tem se difundido muito no país, principalmente pelas demandas que nós estamos recebendo nas escolas e também nos consultórios. Mas hoje eu queria falar com você de uma coisa que muitos sabem que existem e poucos conhecem realmente esse documento. Chama-se Código de Ética do Psicopedagogo. Você conhece? Já parou para ler uma vezinha só? É bem rapidinho, a gente está falando de um documento bem pequenininho, que é composto de 20 capítulos. Tem algumas edições que vocês vão encontrar 19, outras 20. É a mesma coisa, tá? O último capítulo, que é o 20, em algumas edições ele está desmembrado para 20, em outras edições ele vai estar desmembrado só no 19, tá bom? Mas antes da gente falar um pouquinho sobre o Código de Ética, eu vou estar passando para vocês alguns pontos principais. Eu queria primeiro perguntar a vocês, vocês sabem o que é um Código de Ética? Vamos ver um pouquinho? Bom, vamos definir Código de Ética com base nessas duas visões aqui de Gelane, onde ele diz que o Código de Ética Profissional reúne normas e princípios, direitos e deveres pertinentes à conduta ética do profissional, que deverá ser assumido por todos, ou seja, uma conduta que todos os profissionais, os psicopedagogos e psicopedagogas, deverão estar assumindo perante a sua profissão, tá? E uma outra definição que a gente tem é da Janine Schimmer, que ela diz que o Código de Ética Profissional é um instrumento legal que reúne um conjunto de normas, princípios morais e do direito relativos à profissão e ao seu exercício. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Código de Ética da Psicopedagogia. Então, vamos falar então do Código de Ética da Psicopedagogia. Nós já vimos o que significa um Código de Ética e agora nós vamos ver o Código de Ética da Psicopedagogia. Bom, esse Código de Ética da Psicopedagogia ele foi elaborado pela ABP, que é a Associação Brasileira dos Psicopedagogos, tá? Elaborado pelo Conselho Nacional do Biênio de 91 e 92 e reformulado pelo Conselho Nacional Inato do Biênio de 95 e 96. Bom, como eu já falei antes, ele é dividido por capítulos e tem um total de 19 ou 20 capítulos. O que a gente observa aqui no capítulo 1, tá? Artigo 1º. A psicopedagogia é um campo de atuação em educação e saúde, que lida com o processo de aprendizagem humana, seus padrões normais e patológicos, considerando a influência do meio, a família, escola e sociedade no seu desenvolvimento, utilizando procedimentos próprios da psicopedagogia. Parágrafo único. A intervenção psicopedagógica é sempre da ordem do conhecimento, relacionando com o processo de aprendizagem. Então, é do âmbito do relacionamento, né? Do conhecimento do seu aluno, do conhecimento do seu paciente, com o processo de aprendizagem. Então, a psicopedagogia é totalmente ligada ao processo de aprendizagem. E não necessariamente apenas a aprendizagem da criança de ler e de escrever, mas toda a sua aprendizagem cognitiva, porque o tempo todo o ser humano está em processo de aprendizagem. Aprendemos a andar, aprendemos a falar, aprendemos a se movimentar, aprendemos a andar de bicicleta, aprendemos a comer. Tudo é um processo de aprendizagem, tá? Artigo 2º. A psicopedagogia é de natureza interdisciplinar. Como assim? Ela utiliza recursos de várias áreas do conhecimento humano para a compreensão do ato de aprender, no sentido ontogênico e filogênico, valendo de métodos e técnicas próprias. Artigo 3º. O trabalho psicopedagógico é de natureza clínica e institucional, de caráter preventivo ou remediativo. Isso vai depender da demanda que você está atendendo, tá? Artigo 4. Estarão em condições de exercício da psicopedagogia os profissionais graduados em 3º grau, portadores de certificados
de curso de pós-graduação e de psicopedagogia, ministrado em estabelecimento de ensino oficial ou reconhecido, ou mediante direitos adquiridos, sendo indispensável submeter-se à supervisão e aconselhável trabalho de formação pessoal. Artigo 5º. O trabalho do psicopedagógico tem como objetivo promover a aprendizagem, garantindo o bem-estar das pessoas em atendimento profissional, devendo valer-se dos recursos disponíveis, incluindo a relação interprofissional. 2. Realizar pesquisas científicas no campo da psicopedagogia. Então, o profissional ele tem que estar sempre pesquisando, se atualizando dentro da sua área, tá? No capítulo 2, ele vem falando das responsabilidades dos psicopedagogos. Quais são as responsabilidades do psicopedagogo? No artigo 6º, ele vem falando que são deveres fundamentais do psicopedagogo. Vamos ver. A. Manter-se atualizado quanto aos conhecimentos científicos e técnicos. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando. Eu não posso fazer uma pós-graduação agora e achar que eu não preciso mais estudar. Ah, já sou psicopedagoga e vou trabalhar. Não, a gente tem que sempre se atualizar, porque o que a gente aprende hoje, o que a gente conhece hoje, amanhã pode não se aplicar mais, amanhã pode ter novas técnicas melhores, então a gente tem que sempre se atualizar. Bom, B. Zelar pelo bom relacionamento com especialistas de outras áreas, mantendo uma atitude crítica, de abertura e respeito em relação às diferentes visões de mundo. Então, eu vou precisar trabalhar com outros profissionais, seja da área da psicologia, da fonoaudiologia, da escola, com os professores, coordenação, o neuro também. Então, assim, eu tenho que sempre ter um bom relacionamento com esses profissionais, respeitando sempre essa relação. Bom, C. Assumir somente as responsabilidades para as quais esteja preparado dentro dos limites de competência psicopedagógica. O que isso significa? Eu faço vamos supor que eu seja uma estudante de medicina. Eu vou estudar medicina, é uma área muito ampla, e depois eu vou me especializar dentro de uma área, um campo da medicina. Assim é um psicopedagogo. A gente pega uma área muito ampla e depois a gente refina a nossa especialização, o nosso campo de atuação. Então, a gente tem que se preparar para trabalhar dentro dos limites das nossas competências, da competência que a gente tem para a psicopedagogia. Tá? Por exemplo, eu não trabalho com idosos, eu trabalho mais com crianças e com adolescentes. E dentro dessa gama de criança e adolescente, você também tem uma linha que você vai trabalhar, tá? Uns se especializam em IPEA, outros trabalham com TDAH, todo o campo da dificuldade de aprendizagem. Vai depender da sua digamos assim, do que você se identifica, né? Do que você tem mais facilidade para estar trabalhando. Colaborar com o processo da psicopedagogia. Difundir seus conhecimentos e prestar serviços nas agremiações e classes sempre que possível. F. Responsabilizar-se pelas avaliações feitas, fornecendo ao cliente uma definição clara do seu diagnóstico. Então, é direito do meu paciente ter um bom relatório diagnóstico do seu atendimento. E é um dever meu, como psicopedagoga, fazer isso. G. Preservar a identidade, parecer ou diagnóstico do cliente nos relatos e discussões feitos a título de exemplos e estudo de caso. Então, assim, eu posso usar uns relatos para estudo de caso, desde que eu preserve a identidade do meu paciente, tá? H. Responsabilizar-se por crítica feita a colegas na ausência desse. Vai criticar alguém? Se responsabilize por isso. Então, é melhor você não criticar. Ouve, aceita a opinião do outro e mantém a sua. Não precisa criticar o trabalho de um colega. E manter atitudes de colaboração e solidariedade com colegas sem ser conveniente ou acompanhar-se de qualquer forma com ato ilícito ou calúnia,
O respeito e a dignidade na relação profissional são deveres fundamentais do psicopedagogo para a harmonia da classe e manutenção do conceito público. No capítulo 3, a gente tem o artigo 7. O capítulo 3 ele vai falando das relações com outras profissões, né? Então, esse meu trabalho com o outro, com os outros profissionais. No artigo 7, ele diz assim: o psicopedagogo procurará manter e desenvolver boas relações com os componentes das diferentes categorias profissionais, observando para esse fim o seguinte: trabalhar nos estritos limites das atividades que lhe são reservadas. Então, eu tenho que respeitar onde começa a minha atividade e aonde ela termina, para eu não avançar o campo de um colega. Existem testes que só psicólogos podem fazer. Eu, como psicopedagoga, eu posso conhecê-los, mas eu não posso aplicá-los. Eu tenho que entender isso. Reconhecer os casos pertencentes aos demais campos de especialização, encaminhando-os para os profissionais habilitados e qualificados para atendimento. Exemplo, atendendo uma criança que tem o espectro autista e eu sei que aquela criança ela não é verbalizada. Eu vou trabalhar com essa criança, sou psicopedagoga, vou desenvolver a sua área cognitiva, vou trabalhar com instrumentos que vão estimular essa área cognitiva e até mesmo a fala. Mas eu sei que eu preciso de ajuda, eu sei que eu preciso de uma ajuda de uma fono. Então, vamos encaminhar essa criança para uma equipe também multidisciplinar. Vamos encaminhar essa criança para uma fono. Muitas vezes não tem acompanhamento psicólogo ainda. Vamos encaminhar. Vamos sempre trabalhar em equipe. É a melhor forma da gente ajudar a criança ou adolescente, a pessoa que está nos procurando. Bom, capítulo 4. Vamos falar agora do sigilo. No artigo 8º, ele diz assim: o psicopedagogo está obrigado a guardar sigilo sobre fatos de que tenha conhecimento em decorrência do exercício da sua atividade. Então, assim, a gente vai fazer uma anamnese, a gente vai fazer uma entrevista com a família, ou até mesmo a criança, durante seus atendimentos, pode trazer alguns fatos, algumas informações que devam ser sigilosas ao psicopedagogo, assim como também são os psicólogos. Parágrafo único. Não se entende como quebra de sigilo informar sobre o cliente a especialista comprometidos com o atendimento. Tá? Artigo 9º. O psicopedagogo não revelará, como testemunha, fatos de que tenha conhecimento no exercício do trabalho, a menos que seja intimado a depor perante a autoridade competente. Então, eu não falo nada, mas se eu for intimada para um depoimento, sei lá, às vezes você está atendendo uma criança que sofre abusos, você como psicopedagogo, você tem essa informação, você recebeu isso e você precisa falar com as autoridades competentes, você foi intimado, você vai ter que prestar um depoimento, tá? Nesses casos, você pode quebrar esse sigilo. Artigo 10º. Os resultados de avaliações só serão fornecidos a terceiros interessados mediante a concordância do próprio avaliado ou do representante legal. Artigo 11º. Os prontuários psicopedagógicos são documentos sigilosos, tá? Tem que ficar em local trancado. Só o psicopedagogo tem acesso, ok? Capítulo 5. Das publicações científicas. Na publicação de trabalhos científicos, deverão ser observadas as seguintes normas. A. Discordância ou crítica deverão ser dirigidas à matéria em discussão, e não ao autor. B. Em pesquisa ou trabalho em colaboração, deverá ser dado igual ênfase aos autores, sendo de boa norma dar prioridade na enumeração dos colaboradores àquele que mais contribuiu para a realização do trabalho. C. Em nenhum caso, o psicopedagogo se prevalecerá da posição hierárquica para fazer publicar em seu nome exclusivo trabalhos executados sob sua orientação.
que em todo trabalho científico deve ser indicada a fonte bibliográfica utilizada, bem como esclarecidas as ideias, descobertas e ilustrações extraídas de cada autor. Artigo 6º. 13º artigo. Capítulo 6º. Da publicidade profissional. Artigo 13º. O psicopedagogo, ao promover publicamente a divulgação de seus serviços, deverá fazê-lo com exatidão e honestidade. Não preciso nem comentar. 14º. O psicopedagogo deverá atuar com consultório científico e organizações que visem o lucro com venda de produtos. Artigo 7º. Dos honorários. Capítulo 7º. Dos honorários, perdão. Artigo 15º. Os honorários deverão ser fixados com cuidado, a fim de que representem justa retribuição aos serviços prestados, e devem sempre ser contratados previamente. Então, você vai fazer uma anamnese com o pai, com a mãe, você já tem que deixar claro os seus custos, tá? E deve ser custos justos para a retribuição dos serviços que você está prestando. Capítulo 7º. Dos honorários, a gente falou do 15º. 16º. O psicopedagogo deve participar e refletir com as autoridades competentes sobre a organização, a implantação e a execução de projetos de educação e saúde pública relativas à questão psicopedagógicas. Capítulo 9º. A observância e cumprimento do Código de Ética. Artigo 17. Cabe ao psicopedagogo, por direito e não por obrigação, seguir esse código. Então, assim, é direito dele e não uma obrigação, tá? Artigo 18º. Cabe ao Conselho Nacional da ABP orientar e zelar pela fiel observância dos princípios éticos da classe. 19º. O presente código poderá ser alterado por proposta do Conselho da ABP e aprovado em Assembleia Geral. Então, você sempre tem que estar observando, entrando no site, para ver se teve alguma alteração, alguma atualização no Código de Ética, tá? E o último capítulo, que é o capítulo 10, Disposições Gerais, temos o artigo 20º, que fala o seguinte: o presente Código de Ética entrou em vigor após sua aprovação em Assembleia Geral, realizada no 5º Encontro e 2º Congresso de Psicopedagogia da ABEP, em 12 de julho de 92, e sofreu a primeira alteração proposta pelo Conselho Nacional Inato no biênio de 95 e 96, sendo aprovado em 19/7/1996, a Assembleia Geral do 3º Congresso Brasileiro de Psicopedagogia, da ABEP, da qual resultou a presente redação. Bom, eu espero que tenha contribuído um pouquinho para vocês conhecerem o Código de Ética. Foi bem rapidinho, quem nunca leu já teve o primeiro contato aí. Sugiro uma nova leitura, uma leitura para estudar o Código de Ética. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer pergunta, deixem aqui nos comentários, deixem a like de vocês e se inscrevam no nosso canal. E fiquem de olho que a MS vem com mais novidades por aí.